Pois bem, vamos lá então, né? Hoje, boa noite, né? Dando continuidade às minhas publicações, né, no mesmo estúdio que eu tenho sobre aqui no YouTube, né? Hoje eu inicio umas novas publicações. Mas até então eu vinha falando de política, vinha falando de história da família, vinha falando de um pouco de espiritualidade também, patriotismo, né? E agora, como eu me encontro aposentada, né? Eu sou uma educadora aposentada e resolvi, né, dar início ao estudo da desenvolvimento, né, mental, né, desenvolvimento mental, um estudo para que eu tenha mais esclarecimento a respeito da situação da vida, né? E eu queria, né, nessa primeira live aqui que eu estou fazendo, né, de estudos, né, esclarecer o que vai ser, né, essas lives, as quais eu irei publicá-las daqui para frente, né? É referente ao estudo que eu venho fazendo, né? Quando eu tinha 20 anos de idade, eu comecei a estudar o Espiritismo, depois eu passei para estudar as outras religiões, estudei todas as outras religiões, a história dos povos, né? E como que se processa o desenvolvimento humano, né? Como processa o desenvolvimento humano, como se processa o desenvolvimento do homem, né? Dentro de uma situação saudável, não religiosa, não assim, na educação normal, mas simplesmente naquilo em que é essencial para o homem, ou seja, desenvolver o seu poder cósmico mental, né? E é muito interessante porque eu fui num sebo, né, e encontrei este livro, né, esse livro, Poder da Mente, os poderes espirituais para uma vida melhor. E eu achei por bem comprar, né? Eu sempre sou assim, quando eu vou numa livraria e vejo um livro lá, às vezes o assunto é um assunto assim, que mesmo eu não domine, não é a minha área, né? Porque eu sou formada em matemática e gestão pública, mas eu me interesso e eu atribuo isso a um dos mentores espirituais, né, que eu tenho, né? Então eu acabo comprando essas obras e depois eu vou estudando e vejo que era realmente aquilo que eu gostaria de saber, né? E nesse desenvolvimento do poder, né, cósmico da mente, eu sou uma aluna assídua do professor Laércio Fonseca, né? E ele fala que ou a gente muda seguindo lá, ou então não acontece nada na vida da gente. E ele tem razão, né? Ele tem página aqui no YouTube também, né? Vários assuntos que abrange a evolução para um homem, né? Uma evolução mais cósmica, uma evolução mais espiritual. E eu gosto muito, né? Então eu estudo, eu anoto, vou buscar em livro, compro livro, vejo áudios, e a minha vida agora que eu me aposentei, né? Eu vou seguir este caminho daqui para frente, né? Eu acho que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida, eu já casei, já tive filho, já tenho netos, né? E eu frequentei várias igrejas, eu conheci todas elas e todas me ajudaram a evoluir cada vez mais. E agora, né, eu também comecei a fazer análise sobre política, parei por questões que eu já falei aqui, né, que eu não comungo com esse governo que aí está, então eu me afastei, né. E agora que eu tenho mais tempo, eu posso desenvolver um idioma
um outro idioma, né? Me aperfeiçoar no inglês, que eu posso fazer esses estudos, né, do poder cósmico da mente, né? E esse livro aí é muito interessante, ele fala que ele não critica nada, né? Só que quando você vai falar de um assunto que não é normal para o homem, que o homem não tem esse conhecimento do dia a dia, né? Tudo vira místico, né? Tudo vira místico. Porque se você, de repente, vai falar sobre um assunto, por exemplo, numa determinada congregação, ou organização religiosa, como alguns dizem, se você vai falar alguma coisa que é da outra, eles falam, não, isso aí eu não quero saber, né? Principalmente do espiritismo, porque dentro, né, do desenvolvimento, né, desenvolvimento mental do homem, né, um fator primordial que se encaixa nessa situação toda, em todos os assuntos, né, é a mediunidade. E a mediunidade, né, é só o espiritismo que aceita, né? A Igreja Católica ela não aceita, apesar de que na Bíblia, eu tenho vários livros aqui, existem os videntes da Bíblia, existem as visões que eles tinham com os anjos, né? Mas não aceitam, né? Que esse é um assunto que não pode ser discutido dentro da igreja, né? Igreja nenhuma aceita que você fale, por exemplo, nos extraterrestres, né? Nos ET, que até aqui os humanos resolveram dar um nome, né? A essas energias, né? Que de vez em quando vêm visitar a Terra, né? Deram o nome para ET, né? São os extraterrestres, né? E ficou. Então, ninguém aceita, né? Hoje em dia é difícil, são poucos os que aceitam, né? Até o próprio professor Laércio ele fala, são poucos os que aceitam, né? Por exemplo, fala o ET, né? Então, eles falam que o ET é feio, que o ET é assim, é assado, e não é nada disso, né? Foram colocações que foram feitas para o homem, assim como criaram o Deus e o demônio, né? Jesus e o Satanás, né? Porque faz aquela divisão do bem e do mal, e isso nada existe em questão mental e espiritual, não existe isso, né? Então é bom que a gente estude isso, né? Aprenda a realidade e busque dentro de si, né? Porque não é porque uma pessoa fala, né? Eu tenho que acreditar naquilo, não. Ele precisa, ouve uma determinada situação e vai buscar dentro de si, dentro do seu interior, dentro do Deus que habita dentro de si, como já dizia o Mestre Jesus, né? E ele vai tirar as suas conclusões, né? E todos têm essa possibilidade, né? Ser médio não é uma qualificação dada a uma única pessoa, por exemplo, né? A mediunidade todos nós temos. Nós fomos capacitados pelo Criador, né? Pelos sentidos da visão, da audição, né? Do olfato, do tato e da terceira visão, que é a mediunidade. O que vem a ser a mediunidade? Né? É aquele que media entre aqueles que estão desencarnados com os encarnados. Né? E é um assunto maravilhoso. Isso, se você vir a estudar, sem assim aquela conotação de que eu sou um espírita, kardecista, umbandista, seja lá do que for. Não precisa ter. Para ser um médium, você não precisa ir numa determinada, né, denominação religiosa que aceite isso. Você deve, às vezes, ir buscar lá, pelos ensinamentos, uma orientação, mas você não deve virar um espírita porque você é um médium, não. Né? Você não precisa ser espírita para ser um médium, dentro da denominação religiosa, né? Católica, e não se aceita, né? Eles admitem existir aquilo na antiguidade, eu sei disso, porque o meu falecido sogro, né? Ele várias vezes ele esteve com um padre que tinha aqui em Sorocaba para fazer
a desobsessão de alguém que está possuído por um espírito, né? Interessante isso, né? Então, eles fazem isso, os padres têm noção disso, né? Da existência dessas perturbações mentais, né? Mas, como disse lá um outro que fala sobre mediunidade também, quando você vai desenvolver a mediunidade, você não é, eu sinto uma dor de cabeça, eu estou possuído, você está possuído, senti um frio, está possuído. Nossa, veio uma pessoa aqui, trouxe um encosto. Isso não é nada disso. A pessoa, ela precisa, ela sentiu alguma manifestação, ou seja, calafrio, dor na cabeça, enjoo, tudo. O que ela deve fazer? Ela vai primeiro no médico, ela vai descobrir o que ela tem realmente, né? Depois ela vai buscar, né, no Espiritismo, Allan Kardec, o Ramatiz, né? Um auxílio para ela poder estar desenvolvendo isso e viver melhor, né? Mas, para a gente desenvolver toda essa situação, né, eu cheguei à conclusão que eu preciso seguir, nós precisamos, né, aquele que tiver interesse, seguir uma trilha mística. O que seria isso? O que seria uma trilha mística, né? E essa trilha mística, porque o homem, né, é um peregrino assustado, né? Ele nasce já acreditando que nós temos um Deus lá, que a turma diz que é um senhorzinho lá, um velho lá, de barba, né? Há muitas igrejas aí confundem e acham que Jesus também é um Deus, né? E não é nada disso. Jesus é o criador do universo, é um ser, né, vamos assim dizer, na minha concepção, ele é um ser que ele fez todo mundo, colocou aqui, deu livre-arbítrio e agora a gente tem que se virar. A gente precisa buscar por conhecimentos. Porque na própria Bíblia tem uma passagem lá, eu não sei no qual versículo, que fala que se tiver duas pessoas inteligentes, o mais inteligente é o Criador, mas que a obrigação do ser humano é ser tão inteligente quanto é o nosso Criador. E Jesus veio especificamente mostrar para aquele povo de antigamente que eles tinham que buscar a espiritualidade primeiro, né? E não ficar esperando tudo do César. É isso que Jesus veio ensinar. Né? Porque os judeus naquela época estavam esperando que viria um líder religioso que ia fazer guerra, que ele ia acabar com o César, né? E ia ter só o povo religioso do lado dele. Ele não fez nada disso, né? E muitos ficaram revoltados com ele, porque achavam que ele, quando chegaram para ele e falaram assim, mestre, o César está nos roubando, cobrando muito imposto. O que ele disse? Ele falou, o que dá a César o que é de César. Né? O que tinha lá na moeda que eles usavam? Tinha a cara do César. Então, era para o César que eles tinham que dar. Se foi o César que criou a moeda, eles tinham que dar para o César a moeda. Né? Olha que colocação maravilhosa essa, eu adoro essa passagem de Jesus. Né? Quando ele falou um determinado assunto, que existe muitas moradas na casa do meu pai, o que ele quis dizer? Ele quis dizer que o Criador, que o Deus Criador, não esse Deus que inventaram por aí que, nas igrejas, que tiram dinheiro, achando, eu estou falando, eu recebi Deus. Agora até na internet a gente vê isso, o cara fala assim, olha, eu ouvi a palavra de Deus ontem, vai acontecer isso, isso, isso com você. Eu vejo essas coisas aí, depois eu rio muito, porque que maravilha, né? Que Deus vai aparecer, aquele cara lá falou de mim. Muito bom isso, mas cada um com a sua consciência, né? Nós somos consciências, uns mais inteligentes do que os outros, porque não porque nasceram mais inteligentes, porque eles vêm desenvolvendo, eles passaram de existência para existência e estão desenvolvendo essas energias. É isso que está acontecendo e que as pessoas ainda não se depararam com isso nas religiões e continua tudo da mesma maneira, né?
Continua tudo do mesmo jeito. Você vai na igreja, com qualquer uma que seja, você entra na missa, senta lá, faz todos aqueles rituais, né? Que a missa é uma peça de teatro, né? E sai de lá, achou que resolveu todo o problema. O evangélico, ele lê a Bíblia todo dia, lê, não entende. Eu falo com o evangélico que não sabe o que está escrito na Bíblia, né? Porque distorce o conhecimento. Né? A Igreja Católica proibia até pouco tempo as pessoas de ler, porque eles achavam que as pessoas não têm condição de ler a Bíblia, não têm conhecimento suficiente, que só o padre que tem. De onde eles tiraram isso? Que absurdo, né? Que absurdo isso. E então, a trilha mística, né? Eu tracei uma trilha mística. Se alguém quer desenvolver realmente, né? Você vai ter que entrar no misticismo, porque tudo que é desconhecido é qualificado como misticismo. Né? Então, dentro desse estudo, né, que a gente precisa caminhar para ter um desenvolvimento mental adequado, ficar livre de doenças, ficar livre de... Porque a partir do momento que você começa a adentrar nesse caminho, você vai deixando, primeiro, que você vai mudando a sua alimentação, né? Vai mudando a alimentação, vai mudando o seu comportamento, vai mudando tudo na sua vida. Você passa a fazer meditação, né? Que é o que cura realmente. Você faz a meditação, porque você vai entender por que o seu corpo está ficando doente. Por causa de uma alimentação, por causa de alguma coisa exagerada que você veio a fazer, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? E uma das primeiras coisas, né, o primeiro estudo que você tem que fazer é uma introdução à terapia holística. Né? Você vai ter que entender a terapia holística. Né? O que seria isso? Algo sutil, muito sutil, que você vai ter que estudar e que envolve vários assuntos, né? Envolve astrologia, envolve a reprogramação mental. O que seria reprogramação mental? As pessoas, elas precisam reprogramar a sua mente, que ela nasceu, foi ensinada daquela maneira, então ela vai ter que mudar aquilo. Isso é uma reprogramação mental. Ela vai precisar de ajuda de psicólogos, até de psiquiatra, no caso. Né? Nesse caso, pode-se usar os florais de Bach, as terapias quânticas, a cristaloterapia, a cura multidimensional com os arcturianos, né, são energias, né, habitantes de outro, da estrela de Arctúrios, né, e eles lá, o povo não fica doente, eles não ficam doentes, né. E como que se processa a cura multidimensional arcturiana? Através da mandala, né? A matemática é usada aí. Né? Então, as mandalas, eles fazem a mentalização sobre as mandalas e não ficam doentes, lá não existe doença, né? A cromoterapia em animais, o reiki tanto em ser humano como em animais, os registros akáshicos. O que seriam os registros akáshicos? Nós temos na ponta aqui do coração uma energia chamada ponto bindu, pelos indianos, né? É onde está todo o registro da nossa vida, de todas as outras existências. E à medida que o homem vai adentrando nesses ensinamentos, à medida que ele vai tomando conhecimento da sua mente, explorando tudo que ele deixou lá para trás, ele acessa esse ponto e ele começa a ter, né, as recordações do que ele foi em vidas passadas, o que ele fez, tudo vem automaticamente, né, isso aí para a pessoa. A cromoterapia, né, através das cores, o porquê a importância das cores, né? A gente tem que se perguntar por que a importância dos cristais, a importância das cores, né? A radiestesia, né, é um aparelho que eles vão verificar onde está aquela energia, se ela é compatível com você. Porque, às vezes, você está convivendo num lugar que a energia não está favorecendo. Então, você precisa mudar, né? O reiki, né? O reiki que a cura, né? O passe espiritual, como diz os espíritas, nada mais é do que o reiki aplicado nas pessoas.
tarô, baralho cigano. Por que o tarô é importante? O tarô, ele fala de energias. O baralho, o tarô, ele não é uma adivinhatório que vai lá num sortista, né? E tarotista, e vai lá e fala assim, eu quero saber o que vai acontecer para mim no futuro. Que maravilha se a gente conseguisse isso, né? Não, você vai lá, você vai consultar, ele vai dizer para você a energia que você está tendo naquele momento, né? Se é uma energia da rainha de paus, eu sempre falo, hoje eu vou assumir o arquétipo da rainha de paus, né? É muito interessante a rainha de espada, o imperador, né? Que é aquele ser lá que ele quer tudo do jeito dele, né? A imperatriz, que é a poderosa, que ela consegue tudo, o louco que sai pelo mundo, né? E essas energias, e a gente faz um ciclo disso tudo, então vai explicando um ciclo. Encerra-se um ciclo, começa-se o outro. Quer dizer, não é uma adivinhação, né? E, dando continuidade, né, tem esse Mindfulness, eu não sei do que se trata, mas ainda vou procurar. Corpos dimensionais, TVP, progressão de vidas passadas, né, que eu já falei que você pode acessar com os akashas, com os registros akáshicos, né? Os chakras, né? Poucas pessoas sabem que nós temos os 7 chakras no nosso organismo, que são os pontos energéticos, e que influenciam muito na nossa saúde. Né? Se os chakras não estão alinhados, a pessoa fica doente. Né? Eu, por muito tempo, eu tinha o chakra cardíaco desalinhado e eu tinha dores horríveis de fibromialgia. Eu consegui curar a fibromialgia através do alinhamento dos chakras, né? E de uso de cromoterapia, e tudo foi isso que eu consegui, lógico, e com medicamento também, né? Tem a projeção astral, né? Você poder ter um espírito leve, sublime, e sair do seu corpo enquanto você está dormindo e ir para onde você deseja ir. Isso é maravilhoso, né? Valdo Vieira, né? Ele fazia muito isso, eu o conheci pessoalmente e aprendi muita coisa com ele. Ele é uma pessoa fabulosa, né? E tem a meditação. Meditação é espetacular. Todos deveriam, independente da religião que ele venha a ter, independente, seja do que for, né? Da ideologia que ele tenha, ele deveria, o ser humano precisa fazer uma meditação de manhã e ao dormir. Né? Ele parar para ele. O Gasparito, como ele costumava falar assim, eu chego na minha casa, eu sento para mim. Tá? É você fazer assim, rever o que aconteceu durante o dia, né? E começar a separar as coisas. Isso serve para mim, eu agrego. Isso não, eu deleto. Isso serve, eu agrego. Isso não, eu deleto. Isso é importante, porque a gente vai acumulando na nossa mente coisas que nos levam a adoecer, né? Muda a nossa maneira de pensar, e daí vem a ansiedade, né? Vem a depressão imposta pelo medo, né? Daí tem a mesa radiônica, aromoterapia, constelação da família, né? Tem muitas situações que a gente vem trazendo, né? Que assim, a desunião da família, às vezes, é por causa de desentendimentos, por causa de karma que as pessoas precisam resolver. Então, é essencial, né, que se faça um retrocesso na família que nós já tivemos e rever todos os vícios familiares, né? Todas as doenças hereditárias e por que, tentar descobrir o porquê daquilo e tentar quebrar esse estigma que vem de família a família. Né? O PNL é programação neurolinguística, que também faz parte de uma reprogramação mental que a gente tem que fazer. A frequência energética, em que frequência você vibra? Né? Então, quando eu pergunto assim para as pessoas, eu tenho
como que diz, como que eu vou falar isso, né? Que para fazer uma... eu encontrei com determinada pessoa e eu acho que ela tinha algum problema e passou em mim, né? Uma frequência energética. Isso acontece? Acontece. Se você está nivelando na mesma sintonia que aquela pessoa. Né? Quando perguntava por isso Gaspareto assim, macumba existe? Ele falava, se você for macumbável, sim. Se você não for, não. Né? É igual o mal, a pessoa faz o mal para outra, vai lá, faz um despacho, um trabalho. Se aquela pessoa, se ela estiver vibrando numa sintonia de maldade, aquilo vai pegar para ela sim. Né? Como não? Vai passar para ela sim. Mas se ela não, se ela está vibrando num campo energético maior, um campo energético abrangente, que simplesmente aprende com os arcturianos que nós precisamos ser luz e caminhar para a luz e levar a luz para o ser humano, seja ele quem for, tenha feito o que ele tenha feito para nós mesmos, nada nos acomete mais. A gente não está naquela sintonia mais. Aquilo passa e volta para aquela pessoa que está na sintonia. É isso que acontece. Né? Daí vem a frequência energética, eu já falei, os cortes kármicos, como o Arcanjo Miguel, já falei. Arcanjo Miguel é maravilhoso, né? Eu gosto muito do Arcanjo Miguel, porque comemora-se o dia dele no dia 29, como eu nasci no dia 29, eu amo o Arcanjo Miguel, né? E as orações dele são maravilhosas. Se você acorda pela manhã, se você faz uma oração para o Arcanjo Miguel, é maravilhoso. Numerologia, por quê? Tem a ver? Tem. A matemática, apesar de muitos não saber, a matemática tem muito a ver com a nossa vivência. Né? Tudo é baseado na matemática. O Feng Shui, né? A avaliação e uma avaliação final que a gente venha fazer de tudo, todos esse ensinamento, né? E que a gente possa colocar em prática essa. Quando eu falei que a pessoa tem que estudar tarô, baralho cigano, eu não quis dizer que ela vai ter que ser um cartomante, não, ela vai estudar para o interesse dela, para ela estar mudando as energias. Quando ela perceber, falar, não, eu estou focada nessa energia, eu vou ter que agir assim, 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 eu vou ter que mudar. Né? É isso que precisa passar para o ser humano de hoje, para que ele possa se desenvolver como um ser, né, nessa transição planetária, que está por acontecer, que já começou a acontecer. Né? O ser humano tem que estar preparado, né, para essa situação que vem vindo. Nós estamos hoje já falando de inteligência artificial. Né? De onde que vocês acham que vem todas essas coisas, criações desses eletrônicos aí? São de seres anteriores, muito mais evoluídos do que nós. Nós, seres humanos, ainda continuamos como os de 3.000 anos atrás, vivendo com medo, porque foi imposto para aquela sociedade que ela tinha que ter medo, né? Medo do céu, você pecou? Você vai para o inferno. Tem que ter medo do Satanás, medo do inferno, tem que ter medo de tudo, né? E não é bem assim. Não é bem assim as coisas. Você não pode viver no medo. Se eu não tiver um emprego fixo, eu vou perder tudo. E nisso foi sufocando, né, a essência primordial do ser humano para ele viver bem, para ele ficar à mercê de cosmético, remédios, né? Dos remédios das farmácias, para ele ficar à mercê. Eu acho que podemos falar de cosmético também, né? Porque há muitos enganos, né? Eu tinha um professor, quando eu fiz o curso de alimentos, eu tinha um professor de química orgânica, e ele falava, essas mulheres são tudo tonto, como se um monte de creme passa no rosto achando que vai resolver. E não é a alimentação, é de dentro para fora, né? Não adianta você encher a cara de creme, você se alimentar só de carne, de coisas que não lhe caem bem, né? Você vai ter um problema do mesmo jeito. Então, se você quer mudar a sua pele, ter uma coisa, lógico, você tem que cuidar, passar creme e tudo, mas você tem que fazer uma alimentação adequada também, né? É isso que tem que ensinar no ensino, porque eles querem que você fique à mercê, né,
dos medicamentos, comprando medicamentos caros para ficar livre dessa doença. Daí você cura uma, tem piora na outra, né? Então, a partir de hoje, né, a partir de eu consegui hoje trazer esse meu canal aqui, né, fazer umas modificações nesse meu canal, e eu vou começar a trazer as lives para cá, né, fazer lives, né, porque eu tenho que fazer isso, mesmo que nenhuma pessoa veja, mesmo que uma única pessoa consiga ver, né, mas a minha função é fazer esses canais, fazer, ele tentar levar para a comunidade em que eu convivo, para tentar levar para as pessoas que têm interesse, né, a importância de ela tentar, né, evoluir espiritualmente, né, que ela tenha em mente, para que ela tenha em mente, né, que ela precisa ser um ser de luz, caminhar para a luz, viver para a luz, porque é esse o nosso fim, entendeu? E eu queria já de antemão, né, agradecer a todos que vão ver essa live depois, né, eu sei que vão ver essa live, eu vou fazer várias publicações, né, que elas compartilhem, né, que elas dão um like, entendeu? Porque o YouTube, ele só divulga, né, os trabalhos a partir do momento que alguém dá um like, ou dá até mesmo um dislike, né? A partir do momento que ela vê aquilo que você está fazendo, né? Isso é importante. E esse é um trabalho que eu estou fazendo dirigido pelos meus mentores. Eu não estou aqui, né, falando, me expondo, né? Eu estou sendo cobrada para fazer esse tipo de trabalho, e eu me proponho a fazer, porque a espiritualidade ela tem feito muita coisa na minha vida, né? Ela tem me ajudado muito até hoje, me ajudou até agora, então eu me proponho a esse trabalho de estar estudando e trazer esses conhecimentos que eu estou adquirindo para que cada um pense, que cada um justifique. Existe um chat também aberto quando eu fizer as programações, que cada um possa dar o seu palpite, ou questionar, ou trazer assunto para que possa ser discutido em outras situações, tá bom? Obrigado àquele que deseja compartilhar comigo dessa minha missão, né? Eu agradeço e desejo uma boa noite.